Oi, pessoal, estamos de volta. Sou Paola Yaeli, estou muito feliz de estar aqui trazendo mais um episódio do nosso podcast Alma Flow, dessa comunidade linda ao redor do Brasil e do mundo que está crescendo cada vez mais. Estou muito feliz e muito grata. Vou começar esse episódio agradecendo, gratidão por cada mensagem, cada feedback, cada compartilhamento, gratidão por essa comunidade linda que é forte, que tem profundidade, que tem qualidade e, mais do que tudo, está crescendo com consciência. E se você me acompanha há algum tempo, você já me ouviu a falar que a gente está vivendo uma mudança de paradigma muito profunda e o que eu entendo é que a gente está na reta final e é muito simbólico dizer isso, mas é real, 2027 está chegando. A gente já está vendo que a partir desses próximos anos várias transições planetárias estão acontecendo. E quando eu comecei a estudar um pouco, lembrando que eu não sou analista de desenho humano, sou só uma estudiosa e sempre estou atrás de analistas que têm muita qualidade, muito conhecimento, que estuda direto da fonte para sempre entender um pouco. E eu vou trazer um breve resumo, o foco não é esse, mas só para trazer um contexto para vocês. Quando eu comecei a estudar o desenho humano, que foi em 2018 e 2019, muita coisa parecia distante, né, abstrato, quase uma coisa filosófica demais. E hoje não precisa mais de teoria, a gente está vendo. Então, no Human Design, desenho humano, o criador do sistema, Ra-Uru-Hu, que em 1987 teve essa canalização, acho que foi em Ibiza, ele já dizia que a humanidade passaria por uma grande transição na era de 2027. Eu acho que não necessariamente vai ser em 2027, né? Mas a partir desse momento, esse ano, a gente já está vendo várias transições planetárias, vários professores de Cabala estão falando muito sobre isso, sobre essa transição planetária que vai afetar todos nós, não só no coletivo, mas também como no individual. Uma mudança dos deuses do tempo, como ele chamava, uma virada de uma era baseada no coletivo para uma era baseada mais no indivíduo. E ele dizia algo muito específico: tudo que foi construído em estruturas coletivas, sem consciência elevada, sem verdade, sem alinhamento real com a vida, não se sustentaria. E hoje, quase 40 anos depois, a gente vê isso acontecendo em tempo real. Não só em grandes sistemas espirituais ou filosóficos, que a gente também já encontrou, já viu vários escândalos acontecendo, mas em coisas muito concretas. Então, por exemplo, essa semana a pirâmide alimentar dos Estados Unidos mudou completamente. Então, depois de décadas dizendo que o açúcar era ok, e a gordura era vilã, tudo mudou, né? Veio esse novo paradigma da nutrição. Países vivendo colapsos políticos e sociais, como Irã, Venezuela e tantos outros. Instituições que antes pareciam intocáveis hoje estão sendo questionadas. Sistemas de poder, de controle, de autoridade, todos mostrando rachaduras. E essas mudanças, elas não são aleatórias, elas são sintomas. Sintomas do mundo que foi estruturado de fora para dentro e agora está sendo obrigado a se reorganizar de dentro para fora. Mas aqui vem a parte mais importante, talvez a mais desconfortável. A gente não pode olhar para tudo e dizer: ah, o problema são deles. Ai, das instituições, problema do governo, das empresas, as religiões, os gurus, os sistemas. Porque se a gente fizer isso, a gente perde o ponto principal dessa transição. O velho paradigma, ele não está lá fora. Ele vive dentro de cada um de nós. Por isso que eu falo tanto nas práticas de yoga, né? No início da prática eu sempre trago uma palestrinha, porque eu acredito muito, eu tenho até tatuado na palavra abracadabra, eu cocrio enquanto eu falo, então eu sempre quero trazer para vocês conhecimentos, levando esse lado mais, uma luz no fim do túnel, para que quando vocês estiverem praticando, eu quero que vocês sintam no corpo toda essa verdade. Qual que é a verdade que está dentro de cada um de vocês? Para vocês saírem com insights mesmo. Uma aluna minha postou essa semana, né? Eu gosto da aula da Paula porque
A gente, durante a prática, não é só a prática, a gente está tendo vários insights. E é assim que eu vivo o yoga. O yoga, para mim, as posturas, elas, as asanas, elas me preparam e às vezes dentro dela já me vem insights grandes para que quando eu entro no Shavasana eu consigo ter clareza do que está acontecendo dentro de mim. Então, se você tira uma estrutura externa da sua vida, mas continua funcionando internamente a partir do medo, da carência, do controle, da desconfiança da vida, essa estrutura ela volta com outro nome, com uma outra cara, às vezes até com uma aparência mais espiritual. E por muito tempo parece melhor, mas a energia por trás continua sendo a mesma. Então, no desenho humano tem um conceito importante que eles chamam de não eu, né, do not self, que é tudo aquilo que não é você de verdade, mas que foi instalado em você através de condicionamentos. Então você nasce sabendo confiar na vida, você nasce conectado à sua intuição, você nasce inteiro, e aí o mundo chega e começa a instalar o medo, insegurança, pressa, comparação, falta, vazio, desconfiança de algo maior. E quando a gente se desconecta desse eu natural, orgânico, intuitivo, a gente começa a agir a partir dessas crenças de carência. Ansiedade, controle, narcisismo, reatividade, exaustão, nada disso é quem você é. Tudo isso é um medo tentando te proteger. E aqui está uma verdade simples que praticamente todas as tradições espirituais concordam. Só existem duas forças atuando no mundo, o amor e o medo. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é o medo, porque o ódio é apenas um subproduto do medo. Então, esse novo paradigma, essa nova estrutura que está chegando, não é só sobre o mundo mudar, é sobre quem você escolhe ser dentro dele. Os estudos mostram que essa mudança de paradigma não é algo distante, espiritualizado demais ou reservado para quem estuda muito. Ela aparece no seu dia a dia o tempo todo, no seu próprio tempo, porque isso é importante. O universo ele quer que você vivencie essa evolução do seu jeito, da forma mais suave, gentil e amorosa possível. Mas, ao mesmo tempo, se você for honesto com você mesmo, você já percebeu, parece que a vida está com pressa, pressa para que você acorde, para que você escolha, pressa para que você ative o seu livre arbítrio de forma consciente, e quando a gente não escolhe, a vida começa a escolher por você. Os sinais ficam mais fortes, os incômodos aumentam, as repetições ficam evidentes, e não é uma punição, é um convite. Lembra que a Cabala fala muito disso, né? Tudo é feito para você, não é contra você, não é com você, é para você se transformar. Tem outro professor de Cabala, o Marcelinho, que sempre fala do xizão, né? A vida vai te mandando X pequenininho, até que vem um X gigante. Então a vida está há tempos te mostrando os sinais. Agora, o problema é que o trabalho espiritual, às vezes, fica tão complexo, tão cheio de conceitos, termos, explicações, que a gente se sobrecarrega e pensa, ai, por onde eu começo? E quando parece complicado demais, geralmente é porque você não está simplificando o suficiente. Toda verdade é simples e todo plano de ação verdadeiro também precisa ser simples. Então, eu espero que você, a partir de hoje, se torne uma das maiores prioridades esse ano para todos nós. Não porque você tem que virar uma outra pessoa, mas porque você precisa parar de carregar o que não é seu. Mesmo que você faça isso nas próximas semanas, outras camadas vão aparecer depois. Existe uma base que muda tudo. Olhar para os seus medos e para as suas sombras. Eu sei que tem muita gente que já fez trabalho, a gente fala inner shadow, né? Trabalho de sombra por muito tempo. Eu tenho muitas amigas que já foram em vários tipos de retiro, não aguenta mais ouvir falar de retiro, de tanto que a gente fez, né? E eu também me incluo nisso, eu já fiz muito retiro, já trouxe muito retiro, já trouxe muita imersão, muito para trabalhar esse lado sombra. Então também sinto que isso está muito saturado, né? Esse mercado já não é mais uma novidade. Mas ao mesmo tempo,
necessário resgatar aquelas sombras que a gente viu e escrever e lembrar o que tem, quais são os resquícios que ainda existem. Não que você tenha que ir para o submundo de novo, né? Se você já foi, mas lembra lá, faz uma revisão, volta nos seus diários, nos seus journals, não sei, para lembrar, né? De verdade, sem romantizar, sem se julgar, aonde está ainda a dor. Pega uma caneta, um papel, simplesmente escreve ali todos os seus medos que ainda existem. Não transforme isso num exercício racional, não tente se organizar, não tente entender, mas escreva o que vier. Mesmo medo que te surpreende ainda existe aqui, ou mesmo sendo coisas que você pensa, nossa, eu nem sabia que isso aqui estava aqui. O que acontece quando você faz isso? Isso é muito importante, é que esses medos, eles começam a aparecer separados de você, você cria distância, e sim, é bom saber quais são os seus medos mentalmente, mas existe algo transformador em ver a arquitetura inteira do seu ego no papel, porque você vai começar a perceber algo curioso, que os medos eles se contradizem. Então você escreve, medo de não ter sucesso, e depois medo de ter sucesso demais. Ou medo de nunca ser amado, e daí ao mesmo tempo medo de ser amado demais, de se sentir sufocado, de perder a liberdade. Então, quando você vê isso tudo junto, algo vai mudando. Você percebe que o ego, o não eu, ele também é inteligente, assim como a luz, que é inteligente. Ele constrói um sistema perfeito para te manter exatamente onde você está. Se você faz demais é perigoso, mas se você faz de menos também é perigoso. Então, se tudo melhora é arriscado, mas aí se piora também é. Ou seja, condenado se faz, condenado se não faz. E quando você vê isso com clareza, fica quase até engraçado. Não no sentido de desmerecer a sua dor, mas no sentido de perceber, então é só isso. Meu ego só quer que eu continue igual, que eu não faça nenhuma mudança. E isso não é pessoal, todos nós temos isso, mas essa é a jornada do herói, perceber a bolha de medo ou ousar atravessar esse medo. Eles não desaparecem de imediato, mas se sente maior do que eles. Então você passa a não acreditar tanto nas histórias que eles contam, e efeito disso é o quê? Em cascata. Então, quando você para de agir a partir do medo, você automaticamente começa a soltar o agradar demais, o procrastinar, o julgar, se afastar, ficar frio, reagir demais ou não reagir nunca, se anular, ensaiar a vida inteira na cabeça. Tudo isso começa a se dissolver quando você desenvolve uma consciência de como o ego funciona. E sim, esses medos foram reforçados por experiências passadas, foram comprovados pela dor, mas isso não significa que sejam verdadeiros. A sua alma escolheu exatamente esse ego para ser o parceiro perfeito da sua correção. É contra ele que você cresce, é nele que você aprende onde atravessar os limites, e quando você sabe quais são os seus pontos, é aí que está a chave da sua liberdade, consequentemente do seu sucesso. Porque quando você é livre por dentro, você se sente inteiro, e uma pessoa inteira é imparável. Ninguém compra uma pessoa que se sente inteira. Não tem como, você pode ter milhões na conta, não tem como você comprar isso. Isso é um trabalho interno. Por isso que é dito, a pessoa ficou milionária, mas assim, ainda não tá feliz. Tá no Porsche dela, mas tá no Porsche chorando e tá infeliz. E daí a pessoa ela só consegue se sentir na completude quando ela começa a fazer algo útil para internamente para ela ou para o outro. Então, vivemos hoje uma explosão linda da espiritualidade nos últimos anos. Nunca se falou tanto de consciência, de presença, de cura, de verdade. Isso é maravilhoso. Eu já falei isso para vocês, eu falei isso num retiro de 2 anos atrás. Toma cuidado com o mercado New Age que está chegando, né? Muito New Age, muita gente falando de espiritualidade com consciência, mas quem está walking the talk? Quem está realmente conseguindo fazer esse trabalho interno? Em cada ação, em cada movimento. Para algumas pessoas parece que o ano está um pouco devagar, mas a partir de fevereiro, Saturno e Netuno eles vão se encontrar no que a astrologia chama de grau criador, que é o primeiro grau do zodíaco, o início de toda a história humana. E isso marca um convite muito claro, parar de separar o espiritual do cotidiano. Então, trazer o sagrado para o metrô, para o ônibus, para casa, para o dinheiro, para as decisões simples, para as conversas difíceis, para a rotina, é exatamente onde o ego diz, isso não é espiritual, que a espiritualidade precisa entrar.
É isso que eu quero aprofundar com vocês. Como viver essa transformação? Na verdade, eu já aprofundo isso com vocês na prática de yoga. Vocês sabem, quando vocês vão na minha prática de yoga, vocês sabem que a prática de yoga eu sempre trago a espiritualidade ali. Tem gente que fala que não gosta, né? Ai, não, mas aí eu gosto da parte do corpo. Começa a mexer muito do lado espiritual, já não gosto, porque a pessoa, sei lá, tem uma crença evangélica, então se ela ouvir eu falar de Deus junto com o yoga, pronto, já misturou as coisas. É misturar as coisas mesmo. Independente da sua crença. Se você for na minha prática de yoga, eu vou estar falando de Deus junto com a prática de yoga. Porque não tem mais como separar. Há muito tempo, na verdade, eu comecei a dar aula de yoga em 2012, 2013. Eu dou aula de yoga há muitos anos. E assim, eu sempre trouxe esse lado mais espiritual para as minhas práticas, porque é o que faz sentido para mim. Até essa semana eu fui dar entrevista para o Sacred Business Flow, né, que são empreendedores maravilhosos, eles ajudam empreendedores que querem levar esse trabalho com alma, né, trazer espiritualidade no seu trabalho. E eles me perguntaram sobre estratégia, qual que é a minha estratégia da minha marca Alma Flow, da minha comunidade, que eu faço? Eu rezo, eu tenho momentos de meditação, eu fico no silêncio, peço guiança para a força do Criador para me guiar e me mostrar qual é o caminho. E em cada desafio que eu passo durante o meu dia, eu estou trazendo essa força divina junto comigo. Aonde aqui eu tenho que criar limite, não dá para eu ser boazinha e que eu tenho que ser um pouco mais firme. Mesmo que a pessoa me rejeite ou que a pessoa me abandone, como que eu consigo criar os meus limites? Porque a espiritualidade não é você ser namastê o tempo todo, falar assim para tudo. Se uma pessoa está te ferindo, se a pessoa está atravessando o caminho, e como que você consegue se proteger também? Porque não é só, tá, agora me iluminei, então tudo é ok. Não. Tem momentos que sim, não, isso aqui deixa para lá, mas tem momentos, você tem que saber. E como que você sabe qual é o momento de você tomar uma decisão um pouco mais incisiva, ou quando é o momento de você deixar para lá e não dar muita importância e ter mais compaixão? Como que você consegue usar essa coluna da direita e da esquerda que a Kabbalah fala, né? Como viver nessa linha do meio? Então, como viver essa transformação na vida real, no seu tempo, no seu ritmo, mas sem se esconder? Porque a sua vida importa, o seu caminho importa e cada micromomento seu afeta o todo. A gente não caminha sozinho, a gente caminha junto. E é exatamente aqui que a gente acessa o que há de mais espiritual. Quando eu digo espiritual, eu não estou falando de um lugar mental, conceitual, bonito de ouvir. Eu estou falando de um lugar visceral, do corpo, da decisão, da vida acontecendo. É aqui que a divindade é sentida de verdade. Por isso que eu sou fascinada pelos ensinamentos do Tantra. Por isso que eu trago o Tantra junto do meu trabalho também, porque é isso, é corporal, como que você desperta esse corpo, como que você entende o que o corpo está trazendo, o que o corpo está sentindo. Então, quando você sente, quando você diz que a divindade está nesse momento, ela não está ausente, ela está oculta. E o trabalho não é buscar algo fora, é revelar esse oculto, é revelar o que já está aqui. Você só não está enxergando, mas está aqui. E eu vejo isso todos os dias nas minhas mentorias. Muitas vezes a pessoa chega dizendo: meu problema é dinheiro, meu problema é relacionamento, meu problema é que eu não sei o que eu quero, meu problema é que eu travo. Mas quando a gente vai mais a fundo, o que aparece quase sempre é o medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser visto, o medo de ser bem-sucedido, o medo de não ser o suficiente e, ao mesmo tempo, o medo de ser demais. E é aqui que eu quero trazer algo pessoal também. Quando eu comecei a estudar o Human Design em 2019, eu comecei a me reconhecer mais como manifestadora e isso virou a minha vida do avesso. Porque eu percebi que muitas das minhas dores não vinham da incapacidade, mas de não estar honrando quem eu era energeticamente. Então eu tentava esperar respostas externas, tentava me adaptar, tentava pedir permissão, e isso gerava o quê? Raiva contida, exaustão, desconexão, culpa por querer iniciar, medo de impactar demais. O momento em que tudo começou a mudar não foi quando eu entendi isso mentalmente, foi quando eu comecei a viver isso no cotidiano, no jeito que eu atendi os meus clientes, no jeito que eu colocava limites, no jeito que eu comunico as minhas decisões, no jeito que eu respeito os meus ciclos, e é aí que o espiritual acontece. Não é quando você entende, é quando você pratica. E espiritualidade é prática.
E por isso, o exercício mais importante agora é você perceber as suas sombras, os seus medos. Tem um exercício cabalístico que eu quero deixar para vocês, que ajuda muito nesse processo e que eu sempre pauso e faço. Quando eu estou no meu momento, que eu não sou alecrim dourada também, vocês sabem disso. Sempre que você se pegar em silêncio ou em voz alta falando algo negativo sobre alguma pessoa, faça uma auditoria. Pare e se pergunte onde isso existe em mim. E essa é a maneira mais rápida de você desmontar o ego. E quando eu falo ego aqui, eu não estou falando do ego saudável. Eu sei que tem a parte do ego que é saudável. Eu estou falando eu tô falando do medo, né? O não eu, o oponente, a força oponente interna. Então, o ego quer sempre dizer, eu sou melhor, eu não sou assim, isso não tem a ver comigo. Mas a verdade é simples, se você viu, é porque existe em algum grau em você. E você só reconhece algo no outro porque você é o seu próprio ponto de referência. Às vezes aparece assim, essa pessoa se acha tão inteligente. Não significa necessariamente que você não se acha inteligente demais, mas pode significar que você se diminui, não reconhece a sua própria inteligência ou tem medo de ocupar esse lugar. E é em algum ponto desse eixo que está o seu trabalho. E a vida é muito inteligente, ela te mostra o espelho exatamente quando você está pronto. Agora é o momento. Então, por exemplo, se você pensa, essa pessoa é rude, ou essa pessoa é grossa, ela está desdenhando, sei lá, o parceiro. Daí você para e se pergunta, com quem eu sou grossa, que eu sou rude? Com quem que eu sou, que eu desdenho? Ou será que eu sou o oposto? Será que eu sou permissivo demais? Será que eu sou duro comigo, então? Ou será que eu me abandono para não incomodar? Você explora todo o espectro. Porque o ponto não é se defender, o ponto é admitir. No momento em que você admite, o ego ele perde o poder. Não vira uma pessoa, você não vai virar uma pessoa pior, você vai virar uma pessoa livre. E eu vou te dizer algo muito importante, isso parece difícil no começo, mas depois fica até engraçado. De verdade, você começa a se observar com curiosidade, não com culpa, com gentileza e não com ataque. Você percebe, ok, eu sou humano, todo mundo tem isso. E a verdadeira autoestima não vem de fingir uma perfeição. Ela vem de você conseguir olhar qualquer coisa em você e ainda assim se tratar com amor. Transmutar, se joga lá no tubo da chama violeta, transformar, escolher diferente. Então, nesse momento da história, exercite seus medos, das suas sombras, as suas sombras, observe onde você ainda vive segundo esse velho paradigma. Mesmo que você ainda precise de algumas estruturas, não se identifique mais com elas. A gente está todo mundo de mão dada nessa jornada, porque eu também tenho o meu caminho. Eu também sigo limpando várias camadas e às vezes eu falho também. E eu amo quando, não amo, né? Mas assim, quando acontece comigo, eu amo compartilhar com os meus alunos, com os mais próximos. Eu ainda trago, nossa, eu falhei aqui, ou eu fiz isso, ou pô, desculpa aí, agi de uma forma impulsiva. Imagina, eu tenho um monte de áreas no meu mapa, é cheio dessa energia impulsiva de falar enfim, fazer. E ao mesmo tempo, o manifestador não precisa esperar, né, resposta, ele vai lá e faz a hora que ele quer. Então, assusta às vezes as pessoas. Mas quem se identifica comigo fica. E quem não se identifica vai embora e tá tudo bem também. Então, eu espero poder te apoiar ainda mais nesse caminho, porque eu não quero que você perca esse milagre que é a sua própria vida, a sua capacidade de transformar a sua vida numa experiência viva, consciente, milagrosa para você e através de você para todos. Eu realmente quero que vocês plantem uma semente, não só hoje, mas assim, para o ano inteiro, para frente, para a vida. Hoje, pense, enquanto a gente conversa ou depois, em algo que você está vivendo nesse momento e observe com os seus 5 sentidos. Talvez você esteja vendo um relacionamento que está se desfazendo, talvez esteja observando algo no seu trabalho, no seu negócio que parece injusto, algo que mexe com a sensação de segurança que você imaginava ter no futuro, ou talvez, que isso é muito comum no começo de ciclo, você esteja sentindo o seu corpo pedir outra coisa.
Eu também, quando voltei do meu recesso, percebi isso claramente. Uma vontade de ir mais devagar, com necessidade real de descanso, de cuidado, de escuta. Meu corpo falando pequenos sinais físicos, desconfortos, ajustes, nada grave, mas suficiente para eu lembrar, não é para acelerar agora. Isso também é um novo paradigma. A gente foi ensinado a ignorar o corpo, a atropelar os ciclos, a forçar retomadas, a provar produtividade. Mas o nosso corpo ele é um oráculo. E quando ele fala, ele está nos ensinando a viver com mais verdade. E isso é um exemplo clássico. Então, quando você está sentindo, o que você pode, às vezes, se retirar, sabe? Ao invés de você tentar resolver, como que você. E eu sei que a gente às vezes faz isso, né? Quer tentar sair da dor, tentar acelerar, tentar consertar. Mas o sábio diz que a gente está sempre fazendo uma ou duas coisas. Ou tentando minimizar a dor, ou maximar o prazer, né? Que é que o prazer seja aí cada vez mais. Tudo o que fazemos parte daí. Mas aí vem essa pergunta essencial: como que você pode realmente fazer isso se não conseguir enxergar o quadro completo? Se tudo que a gente vê é só com o que os olhos veem, o que os ouvidos escutam, o corpo sente, nós estamos sempre vendo menos da realidade completa. Sempre falta algo. E isso é importante entender, porque no momento em que você consolida isso dentro de você, que existe um panorama muito maior acontecendo na sua vida, algo muda. Então você descansa, escuta o corpo, mas sem sentir aquela culpa, puta, eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar fazendo. Não, você não sabe o porquê que nesse momento você precisa descansar. Como que você consegue soltar esse controle? Você começa a perceber que esse panorama maior não está contra você, ele está a seu favor. Ele está te conduzindo ao seu maior destino, um destino de realização, de paz, de felicidade, de intuição, visão, certeza, não apenas aos prazeres que todo mundo está correndo atrás, de validação, dinheiro, sucesso, relacionamento, filhos, tudo isso faz parte do pacote também, mas o Criador ele quer te dar isso, mas existe algo maior, que é quando você se sente divinamente conectado com a vida. É trazer essa espiritualidade para a vida, no dia a dia. E aqui, eu não quero que você pense, eu quero que você sinta. Lembra do momento da sua vida em que tudo parecia fazer sentido? Talvez quando você estava profundamente apaixonado, ou talvez depois de um milagre, talvez num momento de expansão tão grande que a mente simplesmente silenciou. Nessa era New Age, né, que se vende muito espiritualidade New Age, é muito comum o uso de medicinas, psicodélicos, cada um nomeia de uma forma, e através dessas ferramentas, né, em algum momento da vida, quando a pessoa usa, ela traz, né, tem esse nirvana, essa iluminação, uau, é assim que se sente quando você está conectado com tudo, sem medo, sem ansiedade, sem separação. E isso é interessante porque as drogas ou as medicinas, de certa forma, elas são uma amostra da luz. O problema é que não dura. Depois, ela vem a queda, vem a ressaca, vem o vazio. Cada vez, com o tempo, vai funcionando menos, né? O corpo vai ficando mais resistente àquela substância, independente das naturais, das não naturais. Então, eu não vejo isso como um caminho sustentável. Eu respeito muito, já consagrei, tá? Não estou falando de um lugar também de, não pode, né? Não tem certo e errado, não é isso, mas eu entendo, na minha visão, não é um caminho sustentável. E o meu professor até fez numa palestra, comentou, né, que quando ele começou a estudar Cabala, o professor dele disse, se existe alguma substância que fizesse ele se sentir conectado, certo, né, forte, empático, apaixonado pela vida o tempo todo, sem nenhuma recaída, que ele tomaria essa substância e pararia até de estudar Cabala, mas não existe. Os prazeres do mundo existem por um motivo, né? Eles são amostras. E isso não é só com psicodélicos, também com a energia Kundalini. Se você não sabe usar essa energia, se você não sabe administrar essa energia, é como se fosse também tomar essa substância. Não é diferente, né? Breathwork, a forma como você expande também na respiração, tudo são amostras, como aquelas degustações de loja.
de supermercado. Então, mostram que o produto existe, mas o produto completo é o trabalho interno. É o caminho de se tornar semelhante à luz. E quando isso acontece, a conexão ela não vai embora. A clareza não depende das circunstâncias, a confiança não oscila tanto. E sim, o mundo físico responde, o sustento vem, o respeito vem, as oportunidades vêm, mas elas vêm como consequência, não como busca desesperada. Então eu quero convidar vocês, quando plantar essa semente, né, desse ano, dessa mudança, que está vindo, né, de tanta transição, pare de interpretar tudo apenas pelo o que os seus sentidos mostram. Confie que existe algo maior em andamento. Escute o seu corpo, o tempo e os sinais, porque o novo paradigma ele não exige força, ele exige presença. Eu já vi vários líderes espirituais falando que esse ano é o ano de focar na presença. E é dessa presença que a vida começa a florescer. Os professores insistem na tecla, é o que a Cabala mais diz. Tudo que você deseja no mundo físico você deveria ter, mas isso vem depois que você conecta a sua alma à luz do Criador. E você faz isso transformando a sua natureza, se tornando mais parecido com a luz. Menos medo, menos controle, mais confiança, mais verdade. E eu sei que você deve estar se questionando assim, nossa, mas eu conheço tanta gente que não é conectado sei lá, com a luz do Criador e morando numa cidade tal, consegue ter o carro tal e investe em coisa tal. Mas a realidade é que você não sabe o que acontece por debaixo do iceberg. Você não sabe. Você não sabe o que vem de vidas passadas. Você não sabe a autoconfiança que a pessoa tem, porque a autoconfiança bate muito. Se você fica vibrando na culpa, na vergonha, são as piores vibrações que tem. E daí vem. E tem muita gente que nem vê Deus da mesma forma, né? Não é. É se conectar com a força co-criadora, mas não é nesse lado religioso cristão que a gente aprende, entende? É uma outra forma. É a pessoa se ver como Deus mesmo e que está acima de tudo e todos. E às vezes a pessoa perde até a humildade, e isso vem como tapa na cara de outras formas. Lidando com Deus me livre uma doença estranha, ou problema com a sua saúde mental, enfim, a gente não sabe o que está por debaixo do iceberg, então não dá para se comparar. Não dá para se comparar. Mas, quando você se transforma, foca em se parecer com a luz, com menos medo, menos controle, mais confiança, mais verdade, você começa esse caminho entendendo por que a sua alma veio para esse mundo. E é isso que a Cabala chama da correção de alma, o Tikkun. Então, você enxerga com o tempo quais são os medos que você trouxe, quais inseguranças, quais padrões, qual é o eixo da sua correção. E nada na sua vida foi aleatório. Com base nessa sua correção de alma, que você entende, minha correção é abandono, eu sempre estou preocupada de ser rejeitada, medo de rejeição. Tem várias, tem uma lista gigante, eu sempre ensino isso nas mentorias. Você escolheu os seus pais, com base no seu Tikkun. Você escolheu sua família, você escolheu seus primeiros relacionamentos, você escolheu aquele amor que parecia certo, depois deixou de fazer sentido. Foi a sua alma que escolheu. Você escolheu, se você tem filhos, também o que flui fácil e o que mais te desafia foi tudo escolha. Uma escolha que a gente nem lembra. É algo assim, de alma. Você escolheu o seu corpo. Se é fácil perder peso ou se é difícil perder peso, se existe julgamento, se existe dor, se existe limitação. Porque se fosse fácil amar a si mesmo, não haveria trabalho espiritual. É fácil dizer, eu me amo quando tudo coopera. E é difícil quando o corpo não responde, quando existe doença, cansaço, infertilidade, inflamação, dor crônica. Mas até isso a alma escolheu, não como uma punição, mas como portal. E quando você não entende o que está acontecendo, quando não vê saída, quando você está confuso, isso é um milagre em gestação, porque o milagre é algo que está além da sua compreensão. Se você não entende tudo perfeitamente, significa que você tá apenas colhendo milagres do passado. Mas quem está no escuro, quem está confuso, quem está atravessando o desconhecido, essa pessoa está criando milagres para o futuro. E eu vejo isso claramente também nas mentorias, na vida. O resultado de hoje é uma semente de ontem.
Pelo menos assim, pense em tudo na sua vida. Pense em tudo que você já superou hoje. Isso foi um desafio ontem. Os desafios de hoje vão ser as colheitas do amanhã. Por isso, não gaste a sua luz cedo demais. Não queira resolver tudo agora. Deixa a luz repousar, se renda um pouco, descansa, deixe multiplicar. Faça sempre traga um momento de conexão para você sempre perguntar para essa força divina como que é meu destino ideal. Sente isso. Como que você se sente nessa versão sua? Mais leve, mais calmo, mais seguro? Quem que está do seu lado? Como que você acorda de manhã? Como que é não precisar pensar em dinheiro, mas também não ser dominado por ele? Como que é usar menos o celular e focar mais na sua presença? Você consegue imaginar? Se você consegue é porque existe. A vida que você vive hoje é só uma fração do que está disponível e isso não depende de ninguém além de você. Só existe você e a luz do Criador. Isso é uma sabedoria cabalística. Sempre é dito, só existe você e a luz do Criador. E quando você muda sua consciência, tudo precisa se reorganizar ao redor. E esse é o novo paradigma. Essa frase me lembra muito. Eu tinha acabado de chegar no Brasil e eu estava saindo da casa da minha mãe e eu estava com meu celular, na época era um celular que estava todo o token, o sistema do governo americano na época que eu trabalhava para o governo, e eu estava ouvindo música, estava com, enfim, o relógio era conectado com o celular na época, e eu estava andando, indo para academia a pé, eu gostava de ir correndo para academia, e nessa, eu passei no ponto de ônibus e tinha muita gente e eu tava com o celular no bolso da blusa de moletom que eu tava, e era um bolso raso, mas eu, enfim, conectada, cantando. Eu cheguei até a academia ouvindo ainda a música cantando. A hora que eu fui pegar o celular para enfim, escanear para entrar na academia, meu celular não tava mais no bolso, mas a música ainda estava tocando. E eu me lembro que eu fiquei desesperada, né? Não só pela perda do celular, né, que tinha sido roubado, mas por conta, enfim, do tudo do trabalho, né? Eu estava no Brasil, como é que eu ia fazer? E eu lembro que eu foquei nesse mantra. Só existe eu e a luz do Criador. E eu comecei a respirar, só existe eu e a luz do Criador. E daí tentei me acalmar, pedi para um dos sócios da academia me dar uma carona e porque tinha como rastrear o celular. Eu estava rastreando o celular pelo meu relógio, eu acho que era isso. Faz tempo isso, eu não lembro, foi quando eu cheguei no Brasil, 2022. E daí, rastreando o celular, eu comecei a ligar para o celular e o menino atendeu e ele estava no lugar X. Eu falei, eu tô vendo onde você tá, não sei o quê, por favor, é celular de trabalho. Eu preciso do meu celular. O menino ficou com medo porque estava tudo em inglês e ele falou: "Ah, eu tô aqui no lugar tal, vem aqui, eu te devolvo o celular". Fui com o dono, com o sócio da academia, ele me levou até lá. Ele já estava lá no, enfim, na parte, enfim, não lembro agora, no fim da cidade. E eu consegui pegar o celular, eu fiquei tão feliz e o rapaz foi tão amoroso assim na hora de devolver, ele ficou com medo, sabe? Eu não consegui sentir raiva, sabe? Porque a realidade é tão desigual aqui no Brasil e do jeito que foi, sabe? Eu estava tão em Deus assim, eu estava tão conectada assim que não existe nada, não existe nada. E isso foi em menos de uma hora. E eu consegui pegar o celular e então quando você começa realmente a entender que só existe você e a luz do Criador, os milagres acontecem. Coisas inimagináveis acontecem. E eu falo isso através da experiência. Então, não é só o que eu estudo, ou o que eu, enfim, as minhas anotações que eu aprendo. É vivência de tanta coisa. Quando você muda a sua consciência, tudo precisa se reorganizar ao redor. E esse é o novo paradigma, sem atalho, sem fuga, sem canetinhas para escapar do processo, sem psicodélicos para escapar da vida. Eu sei que às vezes é necessário, tá? Não estou falando que não pode, mas eu estou falando que às vezes a pessoa usa isso como uma válvula de escape.
trazendo presença, coragem, verdade. E é nisso que eu tô aqui com você. Tem uma sabedoria que o meu professor trouxe que foi bem chocante, mas é verdade. Às vezes, existe uma parte de nós que não gosta de não dar certo. Porque não porque a gente seja ruim, mas porque do jeito distorcido que o ego funciona, o não dar certo às vezes protege a gente de enfrentar um medo maior. E essa é a parte que quase ninguém quer olhar. Por exemplo, quando uma pessoa está doente, cansada, sempre com alguma dor, algum sintoma, pode existir um ganho oculto, um prêmio secreto, que é atenção, compaixão, um passe livre, porque quando você está 100% bem, a vida te pergunta, tá, e agora? Onde que é a desculpa? E às vezes a gente não quer ouvir essa pergunta. Então, de forma inconsciente, a pessoa mantém uma área quebrada da vida para justificar que outras áreas não estão encarando. E existem outros exemplos práticos que acontecem. Então, assim, não começo porque eu não estou pronto. Você diz que quer lançar algo, criar um projeto, gravar um episódio, vender um serviço, mas fica preso em quê? Tem que estudar mais. Tem que arrumar tudo antes. Precisa estar perfeito. Tem que esperar o momento certo. E por trás disso, muitas vezes é o quê? Medo de ser visto, medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de dar certo e mudar a sua vida. Porque dar certo também exige um novo nível de responsabilidade e exposição. É só vocês verem o que acontece comigo nas aulas, às vezes comento para vocês o que acontece. É isso, exposição, responsabilidade, criar limites. Tem consequências também. Ou a pessoa fala, não tem energia. Daí você começa a se identificar com cansaço, exaustão. O corpo não deixa. E sim, o corpo ele é sagrado e ele precisa sim de um cuidado real. Mas aqui é um ponto, uma linha tênue. Às vezes o cansaço ele vira um álibi emocional, porque se você está cansado ninguém pode te cobrar nada, nem você mesmo. E daí vem a pergunta real: isso é cuidado real ou é uma fuga refinada? Ou a pessoa que fala, não consegue emagrecer, organizar a alimentação, cuidar do corpo. Esse exemplo é clássico porque ele dói. A pessoa diz, eu quero mudar, mas alguma coisa sempre atrapalha. E às vezes o inconsciente está tentando evitar algo pior. Se eu ficar na minha melhor versão e mesmo assim eu for rejeitada, a rejeição vai ser sobre mim de verdade, sei lá. Então o ego ele cria uma proteção, mantém um peso, mantém um hábito, mantém um sintoma para que quando algo dê errado, você possa apontar, tá vendo? Foi por isso. E isso evita a ferida principal, a baixa autoestima e o medo de rejeição. Ou a pessoa quer um relacionamento, mas fala que quer parceria, intimidade e amor e escolhe pessoas indisponíveis, complicadas, pessoas distantes, ou mantém uma dinâmica onde ela sempre está tentando. Por quê? Porque isso se permite continuar no lugar conhecido, que é a perseguição do amor, não o recebimento. Receber amor exige vulnerabilidade, exige permitir, exige parar de controlar. E o ego, ele odeia isso. Ou a pessoa que quer dinheiro mais trava. Esse é um dos mais comuns. A pessoa quer prosperidade mais trava em precificar, em vender, em cobrar, em aparecer, em manter consistência. E por trás está o quê? Medo de inveja, medo de família julgar, medo de pessoas pedirem, medo de errar com dinheiro ou medo de ser grande demais. Então você mantém uma vida pequena para se sentir seguro. Só que a segurança falsa, ela vira uma prisão. Então aqui eu quero que você responda com honestidade, sem drama e sem culpa. Aonde você pode estar se sabotando para não ter que encarar o seu medo principal? Lembra do medo que eu falei lá no início do podcast? Porque a correção de alma, o Tikkun é esse, não é castigo, não é um problema. É o lugar exato onde a sua alma veio ganhar liberdade. E muitas vezes o seu medo principal está escondido por trás de um medo socialmente aceitável. E você diz, eu tenho medo de fracassar, mas talvez o verdadeiro seja, eu tenho medo de brilhar e perder pessoas. E realmente, quando você ganha destaque, as pessoas não compatíveis, elas vão se afastar. Elas não vão ouvir o seu podcast, elas não vão compartilhar o que você posta, elas não vão aparecer nas suas vivências, nos workshops que você faz. E que bom, né? Porque a gente quer pessoas alinhadas, pessoas coerentes. Ou você talvez diz que não tem tempo, então se você tiver tempo, você vai ter que escolher e vai ter que se comprometer.
Daí você diz, ah, sua vida está confusa, mas talvez verdadeiramente é o quê? Ah, se eu tiver clareza, eu vou ter que agir, e talvez você não quer agir. Outro exemplo, bem do cotidiano, às vezes a mãe, né, fala, ah, eu quero que meu filho, minha filha se case, ah, eu rezo por isso. Tento apresentar pessoas, ah, eu quero que ele seja feliz. Então, externamente, tudo parece amor, parece cuidado, parece boa intenção. Mas quando você vai olhar a fundo, tem uma outra camada. E se existir dentro dessa mãe uma parte que não quer que a filha se case? Não por maldade, mas por medo, porque se a filha se casar, vai sair de casa, vai criar outra família, vai deixar de ser pau para toda a obra, vai deixar de precisar tanto, vai se afastar emocionalmente. Então, inconscientemente, essa mãe ela quer que a filha se case, mas também faz de tudo para que isso não aconteça. E ela nem percebe. Por fora ela diz: "Ah, eu quero melhor", mas por dentro o medo diz: "Eu não quero perder". Isso é o tipo de sabotagem mais difícil de ver porque ela vem disfarçada de amor. E isso acontece em muitas áreas da vida. Algumas pessoas dizem, ah, quero sucesso. Mas existe uma grande parte que diz, ah, vai gerar inveja, vou ser julgado. O novo paradigma, ele te convida a um lugar não de largar a vida e virar passivo, mas de fazer a sua parte e soltar o resto. É você agir com consciência, permitir que a inteligência maior complete o que você não consegue prever. Porque tem coisa que o Criador enxerga lá do alto e você aqui do chão não consegue ver. Então, verdade. Verdade sobre o que você diz que quer. Verdade sobre onde você se sabota. Verdade sobre o medo que está mandando. Vou trazer mais um teste aqui, um exercício simples, tá? Escreve nesse mesmo papel o que, que você diz que você quer, o que, que você faz que prova o contrário. Qual é o medo que você evita sentir quando você faz isso? O que, que você ganha mantendo isso? A atenção, alívio, desculpa, controle, segurança. Qual seria o seu próximo passo, o mini passo, se você estivesse na luz? Então, passo minúsculo, não é revolução, é uma consistência com amor. Lembra que não tem nada errado nesse momento. As pessoas não estão erradas, as situações não estão erradas, a sua vida não está errada. Isso não é negação da dor, isso é consciência. Quando você entra na narrativa de que algo está errado, automaticamente você entra em separação. A separação gera medo, gera estresse, estresse gera mais confusão. Então, escolhe outra coisa. Escolhe fechar o espaço entre quem você é na sua vida. Porque nesse espaço, essa sensação, isso não deveria estar acontecendo, é a forma mais rápida de alguém se sentir errando ou se sentir errado. E você não precisa passar por nada, nada está te punindo, nada está te testando no sentido humano da palavra. Se você vai para esse lugar, você vai abrir espaço para, ai, estão me vampirizando, ai, estão me fazendo isso, ai, estão tirando vantagem de mim, ai, a pessoa ganha tanto e está querendo pagar tanto. As pessoas ao seu redor, elas não têm o poder de determinar o que vai acontecer com você. Cada pessoa carrega a direção da sua própria criação. Então, aqui não é porque que isso está acontecendo comigo, não é essa a pergunta. A pergunta é qual é a minha escolha agora. E não só hoje, mas todos os dias para o resto da sua vida. Você começa a escolher resistir, controlar, endurecer e se fechar, ou você pode escolher deixar ir, confiar, permitir que algo maior ocupe o lugar do controle. E isso muda tudo. É como eu deixei para vocês na comunidade de WhatsApp, deixei um texto dizendo: quando uma pessoa não gosta de você ou faz algo para você que deixa o seu ego abatido, que te deixa mal, te deixa triste, ao invés de tentar tirar lá o tarô, entender, é isso, é aquilo, ou ficar nessa dor, é lembrar que quando algo nesse sentido acontece com você, é uma oportunidade para você se elevar, para você se escolher. O professor até falou uma coisa forte esses dias, ele disse assim, ah, eu não fico perto de pessoas fracassadas. E quando ele fala que não fica perto de pessoas fracassadas, não é sobre dinheiro, status, carreira ou resultado externo. É sobre pessoas que têm consciência, sobre uma consciência de fracasso. Então, uma pessoa fracassada nesse contexto espiritual é alguém que sempre culpa o mundo, sempre culpa os outros, vive no papel de vítima, repete a narrativa de azar,
não assume responsabilidade pela própria criação. E eu olho, sempre me questiono, meu Deus, eu tô sendo essa pessoa, não quero ser essa pessoa. E às vezes a gente é, e daí é só você lembrar e se corrigir. Ou seja, não é alguém que está passando por dificuldade, porque todo mundo passa em algum momento da vida. É alguém que se identifica com a derrota e se recusa a mudar a postura interna. Porque o perigo não é a dificuldade, o perigo é a consciência que se apega à falta. E quando você convive intimamente com alguém que reforça que a vida é injusta, reforça que nada dá certo, reforça que o sistema está contra você, isso começa a contaminar o seu campo. Não por maldade, mas por ressonância. Então, isso não é elitismo espiritual, é higiene energética e responsabilidade emocional. Amar alguém não significa absorver o estado interno dessa pessoa. Você pode ter compaixão sem permitir que aquela consciência dite o tom da sua vida. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você não precisa mais se perguntar 1000 vezes, se questionar 1000 vezes. Você não precisa mais antecipar cenários ou tentar controlar tudo. Você escolhe a vida no momento presente. Escolhe a certeza, abrir o coração, atravessar o medo, porque o medo só existe quando você acredita que está sozinho, quando tudo depende de você. Que se você soltar, algo vai dar errado. E aqui eu quero que você lembre, antes de você nascer, a sua alma já fez um acordo. Você já escolheu um conjunto específico de desafios, um tipo de véu que temporariamente esconderia a sua própria luz, a sua própria grandeza. E nesse véu, esse véu não veio te punir, ele veio te treinar. E ele é o seu currículo espiritual. Você escolheu, como eu disse antes, a sua família, corpo, tendência emocional, porque é exatamente atravessando isso que você se torna quem você veio ser. E quando você entende isso, você para de lutar com a vida e começa a colaborar com a sua vida. Você não precisa mais se endurecer, nem se justificar, e nem provar nada, nem para você, nem para ninguém. Você apenas se pergunta qual é a escolha mais alinhada com a vida agora e faz. Mesmo com medo, sem certeza, mesmo sem controle total, porque a verdadeira espiritualidade não é evitar a vida, gente. É habitar a vida com presença. Se você gostou desse episódio, compartilha, comenta, envia para alguém que está precisando ouvir isso, especialmente no início do ano. Lembra que a agenda para a mentoria está aberta, vou lançar em breve essa mentoria também em grupo. Vão ser por poucos dias, mas para que a gente conseguir alavancar nesse ano de 2026, que a gente vai sentir muita mudança do meio do ano para frente. E quero todo mundo se sentindo apoiado. Te vejo no tapetinho ou por aqui nas redes sociais, Paola e a Ellie, Alma Flow Official. Gratidão por tudo, sou muito grata, amo muito todos vocês. Gratidão, um beijo.